Olá pessoal, aqui quem está falando é o André Geraldes, eu tenho aqui do lado a professora Marijane Lisboa e nós somos do PUC no Clima. O PUC no Clima é um movimento dentro da PUC de São Paulo que tem a proposta de debater a questão climática, promovendo uma série de seminários, promovendo inclusive este podcast, que está agora no seu 4º episódio. Hoje nós temos a honra de ter aqui a presença da vereadora Marina Bragante. Ela que é formada aqui pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é, portanto, uma filha da PUC e formada em 2001 no curso de Psicologia, que depois seguiu seus estudos, foi para os Estados Unidos e fez o mestrado em Políticas Públicas em Harvard e depois, voltando para o Brasil e cada vez mais envolvida nas questões ambientais, atuou como fundadora da Bancada do Clima no Brasil. Então, é a partir disso, dessa descrição, que eu gostaria de, agradecendo a presença da vereadora aqui, uma honra para a gente, novamente, que pudesse inicialmente descrever para todos que acompanham esse podcast, como é que uma psicóloga formada pela PUC se transforma numa grande liderança climática. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma alegria estar aqui. Eu sou filha da PUC com muito orgulho, eu sou filha, irmã, meu irmão fez PUC, minha mãe foi professora, diretora, Márcia Batista, então acho que eu vivi muito tempo na PUC. Como eu saí da psicologia, ou levei a psicologia, na verdade é melhor, para a discussão climática. Eu me formei aqui e meu pai e minha mãe são psicólogos, e daí eu falei, nossa, eu vou trabalhar com muito pouca gente se eu trabalhar no consultório, que é, sei lá, 50 pessoas por ano, se eu for uma boa psicóloga, o consultório estiver cheio, eu queria trabalhar com muito mais gente. Então, me meti no meio das políticas públicas, que entendi que ali tinha um impacto e um alcance que o meu trabalho, que me satisfazia, assim. Comecei a trabalhar com desigualdade social na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui de São Paulo, num programa que trabalhava com as famílias mais vulnerabilizadas dos territórios mais vulneráveis de São Paulo. E aqui tem um dedinho da Lurdinha, que foi minha professora, foi ela que me indicou para o cargo na secretaria. E tinha uma perspectiva da psicologia social, que olha para a sociedade e trabalha com essa perspectiva. E aí de lá fui trabalhando no poder público durante muito tempo. Quando eu volto do mestrado, aconteceram duas coisas. Uma, a deputada estadual Marina Elou, que é da Rede Sustentabilidade, me chamou para ser chefe de gabinete dela. E a segunda coisa muito incrível é que eu voltei grávida dos meus filhos, são trigêmeos maravilhosos. E aí eu fui trabalhar com a Marina, que é da Rede Sustentabilidade, e tudo aquilo que eu já fazia na minha vida pessoal, que era cuidar do meio ambiente, que era estar atenta ao que está acontecendo com a nossa vida, se invadiu também a minha vida profissional. Então, de lá para cá, esse tema da sustentabilidade, do clima, do meio ambiente foi crescendo, não só na minha vida, mas acho que também o entendimento da sociedade de como é urgente, absolutamente relevante, que a gente dedique todos os nossos esforços para poder a fazer a transição e uma transformação ecológica, né? Então, e daí, no último ano, como candidata da Rede Sustentabilidade aqui em São Paulo, esse obviamente era o meu tema, um dos meus temas principais, é como que a gente faz São Paulo mais verde e sustentável. As cidades é onde a maioria da população vive, né? Não só em São Paulo, mas no mundo inteiro. Então a gente tem um desafio gigantesco. E na Câmara Municipal de São Paulo, na última legislatura, não tinha ninguém com esse tema presente o tempo inteiro e trazendo ele à discussão de uma forma transversal. Em qualquer política pública, a sustentabilidade, o meio ambiente tem que estar presente, senão a gente não transforma na agilidade que a gente precisa e na profundidade. Então é assim que aconteceu. Muito interessante, ótimo, maravilha. Então, a partir de janeiro, a senhora assume o mandato aqui na vereança de São Paulo, não é? E também, no mesmo momento, começa uma nova gestão, embora seja o mesmo prefeito, não é? Mas
para um novo mandato, né? De mais 4 anos na prefeitura. Então eu gostaria de saber, a partir do seu local ali na Câmara, qual é o seu olhar a respeito do Executivo Municipal? Como a senhora enxerga especificamente na questão ambiental e climática, não é? Como que a senhora vê a atuação da prefeitura, não é? Quer dizer, só estamos com 2 meses e meio, mas já vinha de 4 anos. Então, a própria secretaria, há uma continuidade do próprio secretário, que foi inclusive também já entrevistado aqui por nós, e sugiro até que possa observar o podcast anterior, não é? Então, com o secretário Naline. Então, qual a visão da senhora a respeito da atuação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Mudanças Climáticas? Perfeito. Acho que primeiro que quando o prefeito é eleito, a pauta do meio ambiente não é a pauta prioritária dele. Não foi e não é. Mas, no entanto, nesses 2 meses, apesar de ser pouco, né, 2 meses, foram 2 meses muito intensos. Na emergência climática que a gente está vivendo, não dá para ignorar essa pauta. Essa pauta vem crescendo drasticamente. Então, a responsabilidade do prefeito, eu acho que também vem crescendo drasticamente de como que a cidade de São Paulo, sendo a maior cidade da América Latina, responde à emergência climática, que não é responsabilidade dele, é responsabilidade de todos nós, pelos muitos anos que a gente vive ignorando essa pauta, mas agora é ele que está sentado na cadeira, portanto é ele que deve responder da perspectiva da cidade de São Paulo. Eu sinto muitas vezes ali na Câmara e conversando com os eleitores, com a academia, enfim, eu estou imersa nesse tema, né? Que tem uma distância, assim, entre o que parte da sociedade que vem estudando e se dedicando profundamente a esse tema há muito tempo entende que deve acontecer na cidade para a gente efetivamente mitigar e se adaptar e se transformar, e o que a prefeitura entende. Tem uma distância aqui da profundidade e da intencionalidade que precisa ter em todas as ações. Mas, por outro lado, eu também vejo a secretaria com o secretário Naline, a Secretaria do Verde, tentando se aproximar e responder. É que eu acho que tem uma distância tão grande que a gente, às vezes, não consegue entender que tem um compromisso. É que o compromisso ele é ainda muito menor do que ele precisa ser. Porque, de fato, o impacto da emergência climática é gritante numa sociedade, numa cidade tão desigual quanto a nossa. Se a gente não acelera isso, quem tem menos responsabilidade sobre o que a gente está vivendo é quem mais vai ser afetado, que é quem está na periferia, que é a população mais vulnerabilizada, que são as crianças, as mulheres pretas, as pessoas periféricas. Então, tem uma urgência que acho que já foi entendida e que precisa ter resposta, mas na profundidade, na agilidade que a gente entende que precisa ser, ainda não foi compreendido. E também não na transversalidade, né? Todas as secretarias vão precisar olhar para esse tema e pensar como que eu mudo a minha política pública, como que eu adapto a política pública que eu estou vivendo a esse tempo que estamos todos aqui respondendo. Então, esse tem sido o meu papel na Câmara. De não ser nem base nem oposição por princípio, mas de garantir que a pauta da emergência climática esteja presente, que a gente fiscalize o que está acontecendo, mas também que a gente construa junto. A ministra Marina Silva tem uma fala que eu acho que é muito importante, que é: todo mundo é bem-vindo nesse tema, os atrasados, né? Quem está chegando agora é bem-vindo e precisa, porque se não for colaborativo, a gente não vai dar... Se for colaborativo, já vai ser muito difícil. Se não for, a gente não vai dar conta. O que não cabe nesse tema é negacionista. Aí sim, isso não dá, porque precisa entender que a gente está, de fato, correndo contra o tempo. Então, essa que tem sido a minha perspectiva. Então, eu ia perguntar que propostas específicas, Marina, você tem. Eu não vou te chamar de senhora, não, tá? Tá ótimo, adoro que me chamem de Marina. Olha, a gente chegou e o primeiro projeto que eu apresentei foi de decretar emergência climática na cidade. E ele é um projeto que aparentemente parece pouco concreto, mas o que ele traz é a certeza de que o orçamento precisa olhar para essa pauta. Porque política pública sem recurso não acontece, ela vira só fala. E a gente já está bem cansado disso acontecer com muita frequência. Então esse foi o primeiro projeto.
Depois, eu tenho um segundo tema que para mim é muito caro, que são as crianças, as infâncias no geral e quem cuida das infâncias. Então, também apresentamos um projeto de adaptação das escolas à emergência climática. Nesse início de ano, a gente já teve 2 crianças, não em São Paulo, mas no estado de São Paulo, que nas creches queimaram o pé, porque a gente não está preparado para o que está acontecendo. Assim. Por isso que todas as secretarias precisam olhar para esse tema. Chão. Queimaram no chão. O chão da creche estava muito quente e o pezinho ficou cheio de bolha. Que assim. horror. E se a gente não tomar conta, isso vai acontecer. Tomar cuidado, isso também vai acontecer aqui. Então, como que a gente adapta as escolas? Porque além do impacto de poder se queimar, também tem um impacto no aprendizado. As pesquisas já mostram que o calor que fica dentro da classe impede com que a criança aprenda tudo que ela pode aprender. Então, esse é um compromisso que não dá para ser adiado. As escolas precisam se adaptar. Trazendo mais verde para a escola, né? Mais árvore, pôr ar-condicionado, pensar também nas merendeiras. Quem está dentro da cozinha das escolas também mostra que o calor é absurdo. Então, olhar para isso. Apresentei o pedido de uma CPI da morte das árvores. Na última semana, no dia 12 de março, em São Paulo, a gente teve uma forte chuva com ventania, que são os sintomas que a gente já sabe que vão acontecer da emergência climática. Um dos, né? 2 dos. E caíram mais de 300 árvores. A nossa relação com a árvore, ela precisa mudar urgentemente. Ela precisa mudar da perspectiva dos cidadãos, porque grande parte dos cidadãos não quer árvore perto, porque tem a sensação de que a folha é sujeira. Já precisamos transformar aqui. Mas também não reconhece toda a potência da árvore no nosso bem-estar como pessoa, na temperatura da cidade, onde a gente tem árvore, a temperatura cai entre 2 a 3 graus centígrados, na relação, no impacto na saúde mental da população, na drenagem, ou seja, árvore é uma das soluções, talvez a melhor solução que as cidades têm para fazer no curto espaço de tempo. Mas a prefeitura vem com um descaso com relação à árvore e não é dessa gestão, nem da anterior, nem da anterior, nem há muito tempo a gente não cuida das nossas árvores. E a gente está vivendo o impacto disso, porque na chuva e na ventania, que cada vez está mais forte, as árvores não se sustentam e caem, pondo em risco a vida das árvores, que é importante, a vida das pessoas, a eletricidade. Então, nessa relação que a gente tem, que não vai bem com a Enel, que cuida da energia na cidade, isso só piora. Então, para mim, é importante a gente entender o que a gente, como cidade, fez de errado e pensar quais são os caminhos que a gente vai ter. Acho que são esses os 3. Tem outras coisas. Tem um outro muito importante também, que é um PL em coautoria com outra vereadora, que é a Kate Lima, que é cuidando dos trabalhadores que ficam nas ruas. Porque a gente precisa repensar o horário deles, não dá pra gente, 12h, 1h, estar trabalhando debaixo desse sol bizarro. Ou então, colocar eles para trabalharem no risco de chuva que põe em risco a vida deles. Então, o uniforme precisa ser repensado, os EPIs precisam ser repensados, os horários precisam ser repensados, a hidratação dessas pessoas. Então, esses são os PLs que a gente começou apresentando. Eu estou como membro da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, porque esse foi só o resultado de 2 meses, mas tem 4 anos ainda pela frente para a gente olhar para isso e dar resultado para a Prefeitura, né, e para São Paulo inteira. Ótimo, muito bem. E assim, isso a partir aqui de São Paulo, não é? Mas como a senhora foi a fundadora da bancada do clima no Brasil, então, poderia relatar um pouquinho, em termos de Brasil, tem muita gente nessa mesma linha do seu mandato? Bom, vou contar primeiro o que é a bancada do clima. Nas eleições do ano passado, a gente já tinha certeza de que a pauta era importante, mas essa pauta não elege, isso aqui não elege, não dá voto e tal. E a gente falou, bom, pra gente é importante, como é que a gente faz chamar a atenção da imprensa, para a imprensa falar mais sobre esse tema. Lembrando que durante as eleições do ano passado, a nossa cidade estrelou no ranking de pior qualidade do ar do mundo. Sim. E isso também é resultado de uma péssima gestão de anos com relação ao meio ambiente e ao clima. E aí a gente pensou como que a gente chama a atenção da imprensa, como que a gente mobiliza as diferentes pessoas e candidaturas que estão acontecendo conectadas com esse tema no nosso país. E aí a gente tem no Brasil a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da Bíblia. A gente falou, bom, vamos fazer uma bancada, passou da letra B para a letra C. Vamos fazer a bancada do clima agora. E aí conectar as diferentes candidaturas de diferentes partidos que olham para esse tema e têm o compromisso
em trabalhar coletivamente. Eu acionei, então, outras candidaturas que eu conhecia, uma em Porto Alegre, que era do PSOL, que é a Grazi, que foi eleita. Em Aracaju, o Breno, que é da Rede Sustentabilidade, meu partido, foi eleito. Em Manaus, a Wanda Witoto, que também é da Rede Sustentabilidade, infelizmente não foi eleita. E a Ava, que é do PSDB de Goiânia e que foi eleita. Então a gente pensou, vamos trazer partidos diferentes e vamos trazer representatividade. Mulheres, pessoas pretas, indígenas, homens, porque essa pauta, se ela não estiver conectada com a perspectiva da diversidade, do entendimento sistêmico, que é o que eu faço aqui em São Paulo, impacta a Wanda que está em Manaus e impacta a Grazi que está em Porto Alegre. Então, esses 4 toparam e a gente lançou a bancada e abriu um site para que as outras candidaturas se inscrevessem. Em menos de 2 semanas, a gente teve mais de 200 candidaturas inscritas, que é bastante, mas ainda é muito menos do que a gente quer. Dessas inscritas, 57 foram eleitas em 44 municípios de 10 partidos diferentes. Aí, de lá para cá, a gente está organizando a bancada como um projeto para o país. Então, a gente vai abrir para outras candidaturas se inscreverem. Se você foi candidato, foi eleita e quer participar da bancada, fica atento que a gente vai abrir. E aí a gente está organizando um projeto junto com outras organizações, captamos recursos. Vai sair do meu mandato, porque eu preciso cuidar do mandato, eu vou fazer parte, continuo sendo fundadora, articuladora. Mas a gente tem uma organização que vai tomar conta da bancada, garantindo o planejamento estratégico das candidaturas, garantindo a conexão entre elas. A ideia é que a gente tenha portfólio de projetos de lei que ajudem vereadores e vereadoras a apresentar, porque quando eu tenho assessoria aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes, mas as cidades pequenas do interior, muitas vezes a vereadora é só ela. Então é muito difícil de construir e de aprender sobre temas. Então, como é que a gente abastece grande parte das vereadoras e vereadores com projetos de lei e também se articula para, por exemplo, em novembro estar na COP representando os municípios que vão ser e já são fundamentais para a adaptação. E pensando também em uma discussão que é muito relevante para o nosso país, que é clima e democracia. Essas duas coisas precisam estar conectadas. Então é esse o compromisso da bancada. Indo agora de um tema local para nacional, a senhora sabe que o Brasil vai sediar um grande encontro climático, COP30, em novembro desse ano. Como que a senhora enxerga o Brasil dentro da questão climática, dentro do cenário global? O Brasil tem legitimidade para, na COP, se apresentar como uma grande liderança? Acho que sem dúvida. O Brasil é uma grande liderança e ele tem sido visto pelo mundo inteiro como o grande protagonista da transformação ecológica que a gente precisa viver. A gente tem no país, pela primeira vez, uma ministra do Meio Ambiente, que é a Marina Silva, que está como terceira vez como ministra, mas é a primeira vez que ela, junto com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, estão trabalhando nesse processo, porque a economia precisa estar muito conectada com a pauta da sustentabilidade para a gente efetivamente conseguir fazer a transformação que a gente precisa. E o país tem sido visto como grande protagonista, não só por conta da Amazônia, mas também por causa da nossa matriz energética, por causa da ministra Marina Silva, por causa do movimento que a gente tem feito, que ainda tem muitos desafios. Não dá para negar que essa discussão não tá posta, né? Não chegamos no resultado final. A gente está num processo importante, essa conexão entre os dois ministérios acelera. Os compromissos da ministra com o desmatamento, por exemplo, né? A gente reduziu no último ano 64% do desmatamento na Amazônia, 77% no Pantanal e 28%, se não me engano, 25% no Cerrado, que mostra o compromisso do Brasil. As NDCs apresentadas pelo Brasil na última COP também são audaciosas e fazem uma pressão nos outros países. Então não tenho nenhuma dúvida que o nosso país é protagonista e precisa responder a isso na COP, que é uma COP de adaptação, né? Do compromisso com a ação, a gente discutiu muito, avançou muito, agora a gente precisa correr para a adaptação e colocar as ações que são discutidas na vida real, tirar elas do papel. Mas eu acho que o aspecto da mitigação também continua absolutamente importante, né, Marina? Eu gostaria de te perguntar
sobre esse mal-estar, essa contradição que a gente percebe no governo Lula, entre, de um lado, né, a preocupação ambiental e não continuar com a exploração de petróleo. Carvão para o Brasil é pouco significativo, né? Mas fundamentalmente petróleo, e essa pressão enorme que a gente está assistindo, principalmente do lado do Ministério de Minas e Energia, né, para abrir uma nova frente, né, a margem equatorial, etc. Né? E agora, inclusive, insistindo agora que o IBAMA libere, autorize, etc., esse começo de pesquisa, que, como nós sabemos, né, não é uma pesquisa do papel, né? É enfiar uma sonda, quer dizer, tem todas as consequências ambientais de um experimento que não dê certo. Gostaria de saber como é que você vê essa contradição na antevéspera de uma COP30, onde os olhares do mundo vão estar todos convergidos para cá. Sim. Acho que primeiro é a certeza de que esse é um governo de frente ampla, porque a gente estava num momento, e ainda estamos, num momento muito importante para a defesa da democracia no nosso país. E frente ampla significa contradições. Essa é uma das contradições que o governo tem. É claro, como cidadã, que eu estou muito comprometida e como ativista climática, como vereadora, a garantir que a gente faça a transformação. Acabei de falar muito sobre ela. Mas ainda a gente tem um espaço de convencimento do que a ciência já está muito convencida há muito tempo e parte da população também. Então, como que a gente explica o que a gente está vendo e o resto do mundo não está vendo, porque vai afetar todo mundo. Claro. Acho que esse tem sido um debate importante no governo. A ministra Marina Silva e o Rodrigo Agostinho são dois dos maiores ambientalistas do nosso país e estão lá, de fato, defendendo e trabalhando para que a gente possa proteger não só a Amazônia, mas o país inteiro. Essa é uma pressão que está posta, né? Quando a gente olha para as últimas COPs, aconteceram em países que estão absolutamente petroleiros, né? Conectados com os combustíveis fósseis, né? Com o petróleo. Então essa é uma contradição da nossa época. Como que a gente vai mostrando que ela precisa diminuir? E acho que isso a ministra tem falado muito, e o plano ecológico chama Plano de Transformação Ecológica, porque de fato é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se transformar. Em transformar o que a gente entende como riqueza, como é que a gente vê a nossa economia, aonde a gente investe para garantir que a floresta dê sustentabilidade para as pessoas que moram lá. E a gente, quando olha para o norte do país, os indicadores sociais são piores do que o sul, então tem um investimento importante nesse processo. E entender que se a gente não abandonar o petróleo agora, não vai ter gente daqui a um tempo. Então, a pressão social é importante, o debate dentro do governo é fundamental, e acho que a COP põe uma pressão adicional a tudo isso para que a gente seja um país mais coerente, entendendo que a incoerência faz parte, né? Eu sempre penso que várias vezes eu olho no espelho e discordo de mim mesma. Então, como a gente lida com isso da melhor forma possível para garantir a vida na Terra. No final das contas, é isso. Muito bem. Então, nós estamos nos aproximando já do final dessa conversa, não é? E eu acho que seria muito importante para quem acompanha essa série de podcasts, que muitos alunos da PUC, de outras universidades, muito jovens, não é? E seria, eu acho que interessante de passar uma mensagem para esse jovem que está preocupado com a mudança climática, que está numa fase inicial da sua vida, vai vivendo muitos e muitos anos pela frente e sabe que vai enfrentar lá na frente um clima muito inóspito. E quer hoje se engajar na luta pela questão climática. Então, para esse jovem, qual seria a sua mensagem? Quem que ele deveria procurar? Como que ele poderia, a partir de hoje, terminando de assistir esse programa, o que ele poderia fazer? Procurar quem? Que entidades? Seria essa mensagem, por favor. Acho que a primeira mensagem é que a responsabilidade não é só sua, é nossa, né? De quem aqui está há muito tempo e precisa se transformar. Porque senão a gente joga nos jovens a responsabilidade de transformar o mundo que eles nem têm tantas ferramentas ainda para isso. Então, primeiro, assumir isso aqui, o compromisso de fazer isso e não deixar vocês sozinhos. Segundo, procurar organizações. Tem muitos movimentos, organizações sociais de jovens
que estão em torno desse tema. Aqui em São Paulo a gente tem, sei lá, Perifa Sustentável, por exemplo, que acontece aqui na Zona Norte, que está juntando jovens para fazer isso, para trabalhar sobre isso. Tem outras organizações importantes conectadas com a pauta do clima, que você pode aprender mais, fazer amigos, encontrar gente interessante e participar de fato. A segunda coisa é se envolver com a política. A política é o maior player nessa história, é quem de fato pode fazer a gente caminhar mais rapidamente para onde a gente precisa chegar. Então, conecte-se com vereadoras, deputadas, deputados, com prefeitas, governadoras, enfim, se conecte com a política, faça pressão, ajude na construção das políticas públicas, porque sem dúvida ela fica melhor quando a gente participa. E por último, é poder também se transformar no dia a dia, assim, fazer das suas ações referência para os outros, entendendo que óbvio que individualmente a gente não transforma tudo, mas se nem isso a gente fizer, vai ser pior também. Então, poder repensar suas compras, repensar se você precisa comprar aquilo, da onde você vai comprar, como você bebe a sua água, como você se porta no mundo, porque isso também vai transformando culturalmente, né? E também está muito bem-vindo no meu gabinete, use o gabinete, aprenda com a gente e me segue no Instagram, que é @marinabragante. Muito bem, assim, professora Marigênia quer fazer algum comentário final assim, para a gente? Eu acho que a campanha da Marina Bragante sempre é uma campanha que estimula as pessoas a pensarem no que fazer, né? Eu votei em você, aliás. Muito obrigada. Assim, estamos aqui para brigar, né? É isso mesmo. Eu acho que nós, como professores aqui dos alunos, a gente percebe muitas vezes, Marina, que eles estão muito angustiados, achando que não há esperança no mundo, né? Eu acho que essa mensagem que você passa, de que vocês não estão sozinhos, mas que tem que entrar na briga, eu acho que essa é a mensagem certa. É muito importante. Pois é, na minha parte de encerramento, tem um tema dentro do PUC no Clima que está sendo pautado, talvez vai ser uma próxima entrevista, que é sobre ansiedade climática. Ah, sim, pois é. Por, inclusive, Aí a psicologia. Por uma a gente vai chamar do escritório modelo que procurou a Marijane e as duas estão articulando um evento sobre ansiedade climática. Que legal. Eu entendo que tem que ter realmente esse episódio próximo, talvez, mas o de hoje serviu um pouco para combater a ansiedade climática. Né? Então, a ansiedade vem, mas uma forma interessante... Algo a fazer, né? É fazer, não é agir. Algo a fazer. E que o ser humano causou o problema e pode também dar a solução. É a solução, só pode ser ele. Só pode vir de nós aqui da humanidade, né? Então, eu agradeço muitíssimo a presença da vereadora Marina Bragante, de volta à PUC, está sempre aqui bem-vinda aqui na PUC. Obrigada. E agradeço a você que acompanhou mais um episódio aqui desse videocast, podcast PUC no Clima, que eu e a professora Marijane tivemos, então, a honra de hoje conduzir. Tá bom? Então, um abraço a todos.